Curso, ABNT-NBR ISO IEC 27005, terceira edição 2019, Tecnologia da Informação, Técnicas de Segurança, Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Módulo 6, Ameaças Comuns, Vulnerabilidades e Métodos de Avaliação, Anexo CD. Anexo C. Exemplos de ameaças comuns. Informativo. Anexo C. Exemplos de ameaças comuns. Informativo. A tabela a seguir contém exemplos de ameaças comuns. A lista pode ser usada durante o processo de avaliação das ameaças. Ameaças podem ser intencionais, acidentais ou de origem ambiental, natural, e podem resultar, por exemplo, no comprometimento ou na paralisação de serviços essenciais. A lista também indica, para cada tipo de ameaça, se ela pode ser considerada I, intencional, A, acidental, ou N, natural. A letra I é utilizada para indicar as ações intencionais direcionadas contra os ativos de informação. A letra E é usada para indicar as ações de origem humana que podem comprometer acidentalmente os ativos de informação. E a letra N é utilizada para todos os incidentes que não são provocados pela ação dos seres humanos. Os grupos de ameaças não são apresentados em ordem de prioridade. Ao lado apresentamos a seguinte tabela, contendo o tipo, ameaças de origem. Como tipo temos o dano físico. Como ameaças têm o fogo e como origem podemos definir como acidental, intencional ou natural. Dano físico, ameaças, água e como origem podemos definir como acidental, intencional ou natural. Dano físico, ameaças, poluição e como origem podemos definir como acidental, intencional ou natural. Dano físico, ameaças, acidente grave e como origem podemos definir como acidental, intencional ou natural. Dano físico, ameaças, destruição de equipamento ou mídia grave e como origem podemos definir como acidental, intencional ou natural. Dano físico, ameaças, poeira, corrosão, congelamento e como origem podemos definir como acidental, intencional ou natural. Como tipo temos eventos naturais. Como ameaças tem o fenômeno climático sendo de origem natural. Eventos naturais, ameaças, fenômenos sísmicos sendo de origem natural. Eventos naturais, ameaças, fenômeno vulcânico e sendo de origem natural. Eventos naturais, ameaças, fenômeno meteorológico e sendo de origem natural. Eventos naturais, ameaças, inundação e sendo de origem natural. Como tipo temos paralisação de serviços essenciais. Como ameaças tem a falha do ar-condicionado ou do sistema de suprimento de água sendo de origem acidental e intencional. Paralisação de serviços essenciais. Ameaças. Interrupção do suprimento de energia e sendo de origem acidental, intencional e natural. Paralisação de serviços essenciais. Ameaças. Falha do equipamento de telecomunicação e sendo de origem acidental e intencional. Como tipo temos distúrbio causado por radiação. Como ameaças tem a radiação eletromagnética sendo de origem acidental, intencional ou natural. Distúrbio causado por radiação. Ameaças. Radiação térmica e sendo de origem acidental, intencional ou natural. Distúrbio causado por radiação. Ameaças. Pulsos eletromagnéticos e sendo de origem acidental, intencional ou natural. Anexo C. Exemplos de ameaças comuns. Informativo. Continuação. Neste slide apresentamos a continuação da tabela com exemplos de ameaças comuns. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo C. Exemplos de ameaças comuns. Informativo. Continuação. Neste slide, apresentamos uma tabela contendo a origem das ameaças, a motivação e possíveis consequências. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo C. Exemplos de ameaças comuns. Informativo. Continuação. Esta tabela contendo a origem das ameaças, a motivação e possíveis consequências é uma continuação do slide anterior.
avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. D.1. Exemplos de vulnerabilidades. A tabela a seguir fornece exemplos de vulnerabilidades em diversas áreas da segurança, incluindo exemplos de ameaças que poderiam explorar estas vulnerabilidades. As listas na tabela D.1 podem ser de auxílio durante a avaliação das ameaças e vulnerabilidades a fim de se determinar os cenários relevantes de incidentes. Nota-se que, em alguns casos, outras ameaças são também capazes de explorar as mesmas vulnerabilidades. Esta tabela apresenta tipos, exemplos de vulnerabilidade e exemplos de ameaças. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Continuação. A tabela apresentada neste slide é uma continuação do slide anterior. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Continuação. A tabela apresentada neste slide é uma continuação do slide anterior. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Continuação. A tabela apresentada neste slide é uma continuação do slide anterior. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Continuação. A tabela apresentada neste slide é uma continuação do slide anterior. Avaliar o conteúdo desta tabela na apostila disponibilizada neste módulo. Para que você possa verificar com calma o conteúdo desta tabela, você pode consultar a apostila disponibilizada em formato PDF neste módulo. Anexo D. Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Continuação. D.2. Métodos para avaliação de vulnerabilidades técnicas. Métodos proativos, como testar os sistemas de informação, podem ser utilizados para identificar as vulnerabilidades existentes, dependendo da criticidade do sistema de tecnologia da informação e comunicação, TIC, e dos recursos disponíveis, por exemplo, verba alocada, tecnologia disponível, profissionais com a experiência necessária para a realização do teste. Entre os métodos de teste temos ferramentas automatizadas de procura por vulnerabilidades, avaliação e testes da segurança, teste de invasão e análise crítica de código. Ferramentas automatizadas de procura por vulnerabilidades são utilizadas para varrer um grupo de computadores ou uma rede em busca de serviços reconhecidamente vulneráveis. Por exemplo, o protocolo de transferência anônima de arquivos Anonymous FTP e o recurso de retransmissão do Sendmail Relaying. Convém ressaltar, contudo, que nem todas as potenciais vulnerabilidades encontradas pela ferramenta necessariamente representam vulnerabilidades reais no contexto do sistema e de seu ambiente. Por exemplo, algumas dessas ferramentas de varredura avaliam as vulnerabilidades potenciais sem levar em consideração o ambiente da instalação e os seus requisitos.
Algumas das vulnerabilidades encontradas pelo software de varredura podem não representar uma vulnerabilidade real em uma determinada instalação, mas sim o resultado de uma configuração requerida por seu ambiente. Assim, esse método de teste pode gerar falsos positivos. A avaliação e testes da segurança TS é uma outra técnica que pode ser utilizada na identificação de vulnerabilidades em sistemas de TIC durante o processo de avaliação de riscos. Ela inclui o desenvolvimento e execução de planos de teste, por exemplo, roteiros e procedimentos para testes, lista de resultados previstos. O propósito dos testes da segurança do sistema é verificar a eficácia dos controles de segurança de um sistema de TIC, considerando-se a forma com que estão implementados no ambiente operacional. O objetivo é assegurar que os controles aplicados satisfazem as especificações de segurança do software e do hardware, implementam a política de segurança da organização ou atendem aos padrões de mercado. Anexo de vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades. Informativo. Continuação. Testes de invasão podem ser usados para complementar o processo de análise crítica dos controles de segurança, assegurando-se que as diversas facetas do sistema de TIC estão protegidas. Testes de invasão, quando utilizados durante o processo de avaliação de riscos, servem para avaliar a capacidade do sistema de TIC de resistir a tentativas intencionais de se driblar a segurança do sistema. O objetivo é testar o sistema de TIC do ponto de vista da fonte da ameaça, identificando possíveis falhas no esquema de proteção do sistema. A análise crítica de código é mais minuciosa, embora também a mais dispendiosa, forma de avaliação de vulnerabilidades. Os resultados desses tipos de testes de segurança ajudam a identificar as vulnerabilidades de um sistema. É importante notar que ferramentas e técnicas de invasão podem gerar resultados falsos quando a vulnerabilidade não é explorada com sucesso. Para explorar vulnerabilidades específicas, a exata configuração do sistema, da aplicação e das atualizações patches instaladas no sistema testado precisa ser conhecida. Se esses dados não são conhecidos quando o teste está sendo realizado, pode não ser possível explorar uma determinada vulnerabilidade com sucesso. Por exemplo, o acesso remoto a shell reverso. No entanto, ainda assim, talvez seja possível causar uma pane no sistema e o processo testado ou mesmo forçar o seu reinício. Nesse caso, convém que o objeto testado seja considerado vulnerável. Entre os métodos existentes, temos os seguintes: entrevistas com pessoas e usuários, questionários, inspeção física, análise de documentos. Chegamos ao final do módulo 6. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Disponibilizamos neste módulo a apostila para visualização, bem como em formato PDF. Caso seja de seu interesse fazer download do arquivo, assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 7, ok?